Hoje eu quero compartilhar 5 coisas silenciosas que podem estar apagando o seu brilho e só que você não está percebendo. E então, se você que está aí me acompanhando, se você anda se sentindo muito cansada, sabe, exausta, sem aquela motivação, aquele entusiasmo pela vida, às vezes pode ser que até você tenha sentido em algum momento em que você está desconectada de si mesma, sabe, que se perdeu ali, né, de si. Então, esse vídeo é para você, tá? Então, fica comigo até o final, porque lá no finalzinho eu vou compartilhar o número 5 e é justamente o que eu mais vejo que as mulheres elas andam fazendo, tá? E talvez ele esteja roubando mais energia da sua própria vida do que se a gente for somar todos os outros tópicos que eu vou compartilhar aqui hoje, né? Como se a gente juntasse todos os tópicos juntos ali e a gente visse, né, que o 5 ainda ele sai ganhando. Então depois eu quero saber, tá? A sua opinião. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Será que você se identifica? Será que você sente que você hoje perdeu um pouco do brilho, comparando com lá atrás, uns anos atrás? Como será que tá isso para você? Né? Eu não sei se você já se questionou, se você já se fez essa pergunta, mas eu também queria saber, se você puder compartilhar aqui, ó, nos comentários, aí eu vou ficar sabendo se você está se identificando, se você está enfrentando, né, passando por isso ou não, tá? Então, e assim, olha só, eu confesso que o número 4 que a gente vai falar daqui a pouquinho, foi o que mais me surpreendeu, porque quando eu estava ali, né, escrevendo, pensando em qual dos tópicos colocar, porque são muitos, né? Então, tô trazendo só 5 aqui agora. E o 4 ele me surpreendeu, porque eu percebi que eu também fazia, né, isso. Então, já já você vai descobrir qual que é. Então, nós vamos começar pelo número 1, tá? Que pode estar apagando o seu brilho, que é o fato de você entregar o seu poder para outras pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você às vezes cai nessa armadilha. E assim, isso pode acontecer de várias formas. Eu poderia colocar aqui vários exemplos, tá? Para a gente poder entender melhor. Mas eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Que aconteceu ali, que eu acabei presenciando. Olha só. Eu fui outro dia numa loja de roupa, aqui perto da minha casa, uma loja que eu gosto muito de frequentar. Eu, assim, sou muito fã, né, do atendimento das meninas, enfim. Eu tava ali experimentando roupa e eu percebi que também tinha 2 meninas que estavam ali também, né, juntas. E aí, deu para perceber que uma das garotas, ela tinha convidado uma amiga para ir junto com ela ali nessa loja para ajudar ela a escolher, né? Então você vê que era uma menina muito insegura e que ela queria ali a opinião da amiga, enfim, tá? E aí eu só observando, eu tava ali só observando. E aí a moça começou a experimentar a roupa, então ela colocou lá uma peça. E aí, a amiga chegava para ela e falava assim: não, não ficou legal, não ficou bom. Aí ela fazia a amiga trocar, ia lá para um outro modelo, outra coisa. Aí, de novo, a menina vestia a roupa, mostrava para ela, aí ela, ó, também não ficou legal. E assim, não foi uma, não foi duas. Elas ficaram ali, acho que uns 40 minutos é, nesse processo. Então, tudo que a moça colocava, segundo a amiga, não ficava legal, né? E resumindo, acho que a menina ficou assim já, né, toda sem graça, e aí ela resolveu ir embora, acabou não levando nada. Passou, eu fiz lá minha compra, tal, peguei e fui embora. Aí eu tive que voltar no dia seguinte nessa mesma loja para poder para buscar uma encomenda que eu tinha feito. Então, eu tinha experimentado lá algo, nem lembro o que que era, acho que era uma blusinha.
E aí eu lembro que ela falou assim: olha, amanhã vai chegar é, a- desse mesmo modelo, só que aí vai ter o tamanho que vai ficar melhor para você e tal. Então depois você passa aqui amanhã e você retira. Tá bom. Voltei lá e adivinha quem que eu encontrei? Eu encontrei aquela menina que estava colocando defeito em tudo o que a amiga estava experimentando, mas ela estava sozinha. Quando eu olhei, assim que eu prestei atenção, ela estava ali fazendo algumas compras, mas tudo bem. Aí passou, eu sei que ela foi embora, eu ainda fiquei na loja, e aí a moça comentou comigo. Ela falou assim: Vanessa, você não vai acreditar. Eu, o que que foi? Ela falou assim: lembra dessa moça de ontem e tal? Ela falou assim: então, ela pegou um monte de roupa que a amiga tinha experimentado, que tinha falado que não tinha ficado legal, e levou para ela. Ela falou: olha que interessante, que curioso, porque para a amiga não ficou legal, mas ela acabou, né, levando. Então, deu para perceber o que que aconteceu aí, sabe? Foi uma situação muito complicada, né? Então, assim, às vezes a gente coloca o nosso poder na mão de uma outra pessoa, o poder de decisão, o poder de escolha. E aí, enfim, a gente deixa, nós damos abertura para que essa pessoa manipule a nossa vida, para que ela tome decisões por nós, entende? Então, quantas vezes a gente não faz isso, né, na nossa própria vida? Quantas vezes deixamos outras pessoas decidir o que é bonito, o que é certo, o que é possível ou impossível para nós? E assim, isso acontece quando você pede opinião para todo mundo antes de você tomar uma decisão. Então, quando você deixa, né, que uma outra pessoa diga quem é você, né? Quando você vai terceirizando a sua confiança, então, e isso também pode, né, acontecer quando você entrega decisões importantes da sua vida para qualquer autoridade externa. E assim, o exemplo da roupa é um exemplo de muitos. Então, vamos imaginar que você está ali colocando, né, entregando uma decisão super importante para uma autoridade, que poderia ser uma cartomante, que poderia ser um terapeuta, que poderia ser um líder religioso, alguém da sua própria família, entende? Então, assim, orientação, direcionamento é uma coisa. Agora, você terceirizar a sua própria vida é completamente diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque ninguém pode viver a sua vida, entende? A vida por você. Então, para pensar. O que eu estou trazendo aqui é uma reflexão. Será que você, em algum momento, você já passou por isso ou está enfrentando, né, exatamente esse desafio? Então, cuidado, sabe? Para você não ficar terceirizando aí. E você tem que tomar as rédeas da sua própria vida. Por isso que é importante você ter autoconhecimento, saber quem você é, sabe? Então, assim, cuidado com isso. Agora, a gente vai para o número 2, tá? É, Então, assim, o número 2 que eu quero trazer para vocês aqui é quando a gente abandona aquilo que faz com que os nossos olhos, sabe, eles brilhem. Então, tudo aquilo que faz o nosso olho brilhar, que dá aquele quentinho no coração, sabe? E então, assim, isso acontece também de uma forma muito silenciosa. Então, a gente acaba, às vezes, deixando para depois. Às vezes a gente fala, você viu de repente uma roupa numa loja e você fala, depois eu volto e eu pego.
mas de repente você chega lá, não tem mais, acabou. Esgotou o estoque, enfim. Ou então depois eu faço, né? Depois eu cuido de mim. E aí, de repente, por exemplo, você gostava muito de caminhar. Não só pela caminhada em si, tá? Tô dando um outro exemplo aqui. Mas porque o significado da caminhada ali para você era um momento de liberdade, entende? Então não é sobre só a caminhada, mas era aquele momento seu de liberdade, de você ali, sabe, de você fazer uma coisa que você gostava muito. Um momento ali para você que você usava para respirar fundo, para você organizar aqui, sabe, os seus pensamentos, de se reconectar consigo mesma. Talvez você era uma pessoa que gostava demais, assim, de ler, sabe? Porque aquele momento era um momento que era seu, era o seu espaço. Era um momento que você aprendia, que você desenvolvia, que você crescia, que você expandia a sua mente, você alimentava ali novas possibilidades. Então, tudo isso a leitura te trazia. E de repente você parou de ler. Talvez você era uma pessoa que gostava de dançar, sabe? E agora eu vou entregar a minha idade, hein? Ai, ai, ai. Quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, eu era da época, na minha época, né? Era do El Chan. Então tava no auge, né? Aquelas músicas, aquelas coreografias todas. Então eu me lembro muito bem que naquela época a gente sacudia muito o esqueleto, sabe? Todo mundo dançava, todo mundo ria, se divertia. E então, assim, talvez a gente nem percebia o quanto que era gostoso, o quanto que era animado, o quanto que aqueles momentos, né, eles alimentavam ali a nossa alegria de viver, né? Não estou entrando em mérito do tipo de letra que era, enfim, mas eu com 11, 12 anos a gente era super ingênua, né? Mas o que era gostoso ali era a bagunça, era a diversão, era realmente mexer o esqueleto, sabe? E quando a gente faz isso, de mexer o esqueleto, de dançar, o nosso corpo, ele vai liberando ali substâncias, né? Que são muito conectadas, ligadas ali ao prazer, ao bem-estar, como a endorfina, como a dopamina, por exemplo. E a gente se sentia muito mais leve, mais presente, né? Se sentia ali uma pessoa viva. Então, assim, você que tá aí, tenta lembrar que tipo de música que fazia com que você mexeu o esqueleto, que você gostava, ou de repente você nem chegava a dançar, mas assim, que era uma música que você gostava de ouvir, sabe? Então, é importante a gente trazer essas memórias, resgatar o que faz, né, com que os nossos olhos brilhem. E essa é a proposta de hoje, né? É para que você entenda ali, né, o que acabou se perdendo ali durante o tempo. Então, escreve aqui nos comentários, se você lembra, né, que tipo de música, se tem alguma música específica ou se tem alguma banda que fazia, sabe, você realmente levantar e dançar e sacudir o esqueleto, sabe? Eu quero que você entregue a sua idade também, eu não vou ficar entregando a minha idade aqui sozinha, não, tá? E aí acontece isso, né? Muitas vezes esse brilho que a gente tem ali, ele acaba desaparecendo de repente, né? Ele vai diminuindo, quando você deixa para trás tudo aquilo que ajudava a mantê-lo aceso. E agora eu vou te trazer o número 3, tá? Que é ficar em cima do muro por muito tempo, sabe? Isso drena demais, demais, demais a nossa energia, porque ficar em cima do muro é ficar na dúvida. E aí, quando a gente entra nessa questão da dúvida por muito, muito tempo, a dúvida ela desorganiza, ela acaba com o nosso emocional. Então, aqui por dentro fica tudo descompensado, tudo desorganizado, e aí gera uma baita de uma ansiedade.
Além da ansiedade, cansaço, porque é algo que faz com que você perde muita energia, vai gerando também insegurança e gera aquela sensação constante, sabe, de instabilidade, de você não ter nada certo. E isso vai te deixando muito vulnerável, não entende? Então vem um combo, né, completo. Vem ansiedade, insegurança, instabilidade, vem o cansaço, sabe, a desorganização. Então, a gente fica presa. É uma forma de você ficar ali, sabe? Que a vida não anda para frente. Por quê? Porque você fica presa em dois caminhos. Você não sabe se você vai para o lado A, para o caminho A, ou se você vai para o caminho B, entende? E aí, enquanto você tenta se decidir, a vida vai acontecendo, né? E existe uma frase que eu gosto muito, que é assim, deixa eu ver se eu me lembro. Toda decisão não tomada continua ocupando espaço dentro de você. E aí, talvez você esteja cansada, você esteja cansada não porque você está fazendo demais, sabe? Fazendo muita coisa ali ao mesmo tempo, enfim, mas porque você está adiando constantemente as coisas, sabe? E assim, viver na dúvida, né? Ninguém merece. Isso consome muita energia, mas muita energia. E assim, sabe uma coisa que eu aprendi atendendo muitas mulheres? Muitas vezes elas não precisam de mais força, sabe? Elas precisam de mais clareza, de direcionamento, de mais clareza, porque quando você passa a ter essa clareza, é quando a energia ela volta a fluir, as coisas elas vão acontecendo, sabe? E é impressionante como que uma pessoa muda quando finalmente ela entende isso, qual que é o próximo passo dela. Então, quando a gente fica ali muito nesse processo de dúvida, a gente fica presa. Quando a gente entende qual que é o próximo passo, é uma sensação de libertação, é uma sensação de que alguém tirou a cortina da sua frente e agora você sabe o que que você tem que fazer, você sabe aonde você tem que chegar. Entende? Então, isso é muito libertador. E o número 4 que eu quero compartilhar aqui com você hoje é quando você tem aquela boca de sacola e que você sai por aí contando os seus sonhos antes de os seus próprios sonhos criarem raízes. Então, antes de alguma coisa acontecer, que você quer muito, você tá ali naquele processo ainda, sabe, da construção, e você vai e abre a boca. E aí parece que o negócio desanda, parece que, sabe, nada dá certo. Esse assunto, eu acredito que ele vai gerar muita polêmica, né? Mas eu acredito muito nisso. Lá no comecinho do vídeo, eu falei para vocês, né? Que aí tinha algo que eu fazia, era exatamente isso. Então eu já tomei muito na cabeça, tá? Por causa disso. Mas muito, não foi pouca coisa, não. Então, existem sonhos que eles precisam amadurecer em silêncio, sabe? Quando algo ele ainda está nascendo, é uma coisa muito sensível e às vezes a gente acaba se precipitando e compartilha cedo demais, sabe? Então a gente acaba por conta disso de abrir a nossa boca, a gente recebe opinião demais, sabe? A gente acaba ficando na dúvida, aí começa a dar medo, aí começa a dar insegurança. Então, aquilo que parecia que estava muito certo começa a enfraquecer, entende? Então, uma coisa que está muito ligada a isso é a questão também de você ficar postando as coisas nas redes sociais, né? E aí eu adotei um lema para minha vida que tá dando muito certo. Então, assim, se eu tô, por exemplo, fazendo uma viagem, primeiro eu tô ali vivendo. Eu tô curtindo, eu tô no momento presente, eu estou de repente tirando fotos, mas eu estou vivendo. E aí, depois que eu já voltei para casa, que já passou a viagem,
né, que já deu tudo super certo, aí eu posto. Então, qual que é meu lema? Primeiro eu vivo e depois eu posto. Então, se você gostou, né, e se identificou, quer adotar esse lema para você, faça isso, tá? Porque foi muito libertador, foi maravilhoso para mim depois que eu adotei isso para minha vida, tá? Então, às vezes, né, as pessoas estão ali vendo, de repente, as redes sociais, vendo as minhas fotos, mas na verdade aquilo, ó, já passou. Então, eu já aproveitei, já curti, já voltei para casa, enfim. Existem experiências que elas merecem ser vividas, né? Antes de serem mostradas, compartilhadas, enfim. E, e você? Você gosta de sair compartilhando tudo na mesma hora? Ou você gosta também de fazer esse truque, sabe? Depois me coloca aqui, ó. Comenta que eu quero saber também, tá? E aí, a gente vai agora para o número 5, que é esperar. Sabe aquela coisa de você esperar? Na verdade, você tem que se sentir pronta, né? Para fazer alguma coisa, entende? Então, por exemplo, sabe quando você fica adiando muita coisa? Ah, quando eu tiver mais tempo, eu faço. Ah, eu só vou fazer isso quando eu tiver mais dinheiro. Ou eu só vou fazer isso quando eu estiver me sentindo mais confiante, mais segura. E aí a gente fica sempre, só vou fazer tal coisa quando eu estiver pronta. E aí você perde muita oportunidade quando você acaba fazendo isso, né? Então você deixa muitas assim oportunidades passarem ali na tua frente e você acaba não aproveitando, né? Então é, a coragem a gente confunde muito, porque a coragem ela não vem antes, sabe? Ela vem durante. Então, ela vai surgindo quando nós estamos exatamente ali no caminho, quando nós estamos caminhando. Então, existem coisas, né, na vida que talvez elas acontecem apenas uma vez, não vai ter uma outra vez. Por exemplo, você tem a oportunidade de ir, por exemplo, num show. E aí você fala, poxa, mas eu até tenho, de repente, condições financeiras e tal para poder ir nesse show, mas eu vou deixar para depois, uma outra oportunidade. Só que você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se de repente aquela banda vai continuar naquele formato. Você não sabe se esse artista, enfim, vai estar entre nós, né? Quanto tempo ainda vai estar entre nós? Então a gente não sabe, de repente você quer conhecer um lugar específico, você quer viver uma experiência diferente. Então, assim, se acontecer ali, sabe, algo, viva, aproveita, faça, realiza. Não fica postergando, sabe? Depois eu faço. Olha só, eu sou dos anos 80, né? Sou de 85. E eu me lembro que tem assim uma artista que eu gosto muito demais, que era meu sonho conhecer, era meu sonho tirar foto, pegar autógrafo, porque ficou realmente aquela lembrança muito forte dos anos 80, que é a rainha dos baixinhos, né? A Xuxa Meneghel. E aí teve o navio dela. E aí quando veio, né, aquela questão do navio, o cruzeiro e tal, é, eu fiquei meio assim, não sabia se dava para ir, enfim. Mas depois eu fui, sabe, refletindo, pensando. Eu falei, nesse caso, para mim, é algo inegociável. Porque quando que vai ter de novo? Mesmo que ela faça, né, novamente, será que eu vou ter a mesma oportunidade? E aí fiz de tudo e fui nesse navio e levei a minha irmã junto comigo.
Foi uma viagem inesquecível, foi incrível. Aí depois teve um segundo navio dela, que também deu tudo certinho. Tive a segunda oportunidade para ir novamente. E foi totalmente diferente da primeira vez. As propostas eram completamente diferentes. O primeiro navio era num formato, o segundo era tema de carnaval. Então, foi legal. Foram experiências completamente únicas e muito, muito, muito diferentes. Não tem como comparar. O que teve num navio não teve no outro, enfim. E assim, era inegociável, entende? E aí depois não teve mais. E aí agora vai ter, né, o último voo da nave, que eu vou, mas e tem pessoas que gostariam muito de ir e ficar, não sei se eu vou, sabe? Não vai ter mais. Não vai ter mais. Então tem coisas que não dá para você perder. Por exemplo, os meus pais sempre sonhavam em ir no show do Roberto Carlos. Ele já está com uma certa idade, né? E até mesmo vai passando os anos, a qualidade ali de apresentação, de tudo, vai ficando um pouco mais desafiadora para ele também. Mas eles realizaram esse sonho, então não dá para ficar esperando muito, sabe? Por exemplo, eu também fui uma vez num show do Roupa Nova, só que quando eu comprei o ingresso, era no formato ali com todos eles. Só que por conta daquele processo todo da pandemia, o show ele foi adiado. Ele acabou acontecendo 2 anos depois. E aí, o que que aconteceu? O vocalista já não estava mais, né? Ele acabou falecendo. Foi um show maravilhoso? Foi, mas não era a mesma coisa, né? Do que teria sido com aquele vocalista. Então, assim, mais uma vez, não dá para ficar esperando, sabe? Não dá para ficar adiando, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe de como serão as coisas, você nunca sabe se você vai ter uma mesma oportunidade, enfim. E é isso, assim. Eu acho que a gente tem que parar para pensar, sabe? Então, evita de ficar, só vou fazer quando eu estiver pronta, porque pronta de verdade a gente nunca vai estar, né? E então, assim, agora eu quero saber desses 5 tópicos que eu compartilhei, teve algum que você se identificou muito mais do que os outros? Ou os 5 falaram ali com você, conversaram com você? Eu quero saber, tá? Escreve, ó, aqui nos comentários. Eu quero saber se foi o número 1, o número 2, número 3, número 4, número 5, se foram todos. E eu quero entender, né? Qual que foi ali o que mais mexeu ali com você? É, teve alguma coisa, algum insight enquanto eu estava ali falando, né? Você se lembrou? E então, assim, é muito importante, sabe, a gente trazer essas reflexões. Eu gosto muito, muito, porque é um diálogo interno. A gente vai ali se trabalhando, a gente sai do piloto automático, a gente vem aqui para a presença, a gente reflete, sabe? A gente acaba realmente ali despertando mais e mais a nossa consciência, sabe? Expandindo também. E então, assim, eu queria aproveitar também para te convidar para um encontro que eu estou realizando ao vivo. Então, esse encontro, ele é uma meditação guiada, que eu fiz, assim, com muito amor e carinho, para que você tenha a oportunidade, sabe, de você se sentir um pouco mais leve, de você conseguir ter um reencontro com si mesma. Então, é uma meditação que ela é ao vivo, a gente usa ali a plataforma do Zoom, tá? E eu utilizo uma técnica
de visualização criativa para conduzir essa meditação. Então, a gente faz uma viagem juntas, mentalmente. Eu vou levando você ali para que você tenha contato, com a natureza. Então, você vai se conectando com a natureza. A gente utiliza muito ali o arquétipo da cachoeira. A água, ela traz para gente a purificação, sabe? Ela vai desbloqueando. Então, durante esse processo ali da meditação, você vai se sentindo muito mais leve, porque eu vou alinhando os seus chakras enquanto eu vou te conduzindo. Então você fica se sentindo muito melhor. Sabe, esse brilho, essa vontade de viver, é como se a água ali da cachoeira, ela fosse te trazendo isso de volta. Porque a água, ela vai mudando de cor. E aí eu vou trazendo essa restauração para você, tá? Então, não precisa ficar ali preocupada, mas eu não sei meditar, porque eu te guio durante todo o processo. Eu vou passando vários comandos ali, por isso que é uma meditação guiada. E a gente tem ali também, trabalha com o arquétipo da loba. A meditação, né, esse encontro, ele se chama A Loba que Voltou para Si. Então, não é uma meditação comum, tá? Uma simples meditação. Ela traz ali realmente um alinhamento profundo, né, energético. E aí você se sente super bem, tá? Então, você tá aí, ó, caindo, capenga, tá cansada, sabe? Tá precisando de um up. Faça essa meditação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o meu contato do WhatsApp, tá? Porque aí, se você tiver interesse, você já entra em contato comigo aí no WhatsApp e eu te passo mais informações, tá bom? Então é isso. Eu espero por você no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e aproveita, né, esse final de semana, esses dias, para você assistir os outros vídeos, né? Faça um Vanisiflix, tá bom? Então é isso. Você não está sozinha, não se esqueça disso, tá? É, eu quero que você se lembre muito, 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 sempre. Você não está sozinha. E eu te vejo. Coloca a mãozinha aqui. Até mais. Tchau, tchau.